começa no primeiro dia e acaba no último, mas formativa. E está ao serviço das aprendizagens, recorre a diversos procedimentos e técnicas de recolha de informação, adequados à diversidade das aprendizagens, aos destinatários e às circunstâncias. E isto é tudo legislação, não é nada do projeto Maia que, como dizem que é a lei do projeto Maia, mas o projeto Maia ainda não é lei. O essencial aqui é percebermos que realmente o projeto Maia apenas veio ajudar a clarificar alguns dos conceitos que poderiam não estar bem desenvolvidos em termos de legislação, mas a lei é lei, não é? Nós estamos não é mais do que a lei que está aqui em causa, não é? Só havia que passar bem esta informação porque há uma ideia geral que foi o projeto Maia que veio trazer a avaliação formativa. Não, ela já está na legislação desde quase há 30 anos, não é? Alguns de nós que andamos há mais tempo isto, mas há 30 anos está a avaliação formativa na lei. Agora, cumprir a lei é o que estamos aqui a tentar dar um impulso, se quiserem, ajudar a que haja maior consciencialização do papel que a avaliação pedagógica pode ter na melhoria das aprendizagens. Basicamente, é isto que estamos a procurar fazer. Portanto, continua no ponto 2, recolha de definição. Esta recolha é para a definição de estratégias, permitir a professores, alunos e pais e outras pessoas que possam fazer reajustes no processo e estratégias aplicadas aos alunos. E depois falamos da avaliação sumativa, que traduz a formulação do juízo. Portanto, na formativa até agora não é dito nada que formula o juízo ou não. E na sumativa já diz, que refere, que é a formulação de um juízo. E uma das coisas que se falou é o seguinte, para além daquela história da sopa, não é? Que já não sei se... Como é que se faz a sopa, não é? Vai-se acrescentando, vai-se provando. E isto é a formativa. E quando se põe na mesa e os outros dizem, está muito bom. Isso é a sumativa. Portanto, a sumativa é no final do processo. A formativa é durante o processo. E por isso é que muitas vezes se diz que se formos a classificar a formativa, o aluno até tem medo de fazer a sopa e depois ninguém come. Depois, o juízo global da sumativa conduz a uma classificação, mas não prejudica que se dê algum feedback também aos alunos, algum reporte. Isto é, continua a ser a legislação que o diz, o projeto Maia tenta clarificar isso. Ora, a formativa é a principal modalidade, isto está reforçado. Depois as portarias, critérios de avaliação. Ora, os critérios de avaliação devem traduzir a importância relativa de cada um dos domínios. E aqui, mais uma vez, atribuiu-se ao Maia a avaliação por domínios. Atribui-se isto ao Maia, mas é a legislação que eu refiro. O Maia não tem nada aqui, nunca fala em domínios das disciplinas. A legislação fala em domínios ou temas. Há escolas que optaram por toda a gente avaliar em domínios, há escolas que optaram por avaliar em temas, outros domínios, depende do próprio grupo em si, e aí é o grupo que tem que assumir, e depois os professores têm que assumir o que pretende. Ora, por último, estes conceitos de desenvolver hábitos de trabalho colaborativo, a produção de materiais e elaboração de novas estratégias, tenta responder ao que diz na lei, adotar medidas para contribuir para as aprendizagens, dar informação aos alunos e aos encarregados de educação e reajustar as práticas educativas. Portanto, como vemos, não há aqui lei do projeto Maia, mas há uma tentativa do projeto Maia em esclarecer todos estes pontos que a lei trouxe à luz do dia e que muitas vezes são mal compreendidos ou às vezes até ignorados por muita gente, mas é uma coisa que as escolas, para cumprir a lei, têm que começar a cumprir. E esta parte de, primeiro, nós, docentes, digamos, absorvermos os conceitos, é fundamental, para depois passarmos para uma segunda fase, que é a fase da comunidade. Porque, digamos, passar a mensagem para pais encarregados de educação
saber explicar muito bem o que é isto da avaliação formativa, isto ainda vai demorar algum tempo. E primeiro temos que ganhar a parte dos docentes, só depois é que passamos à comunidade. Deixem-me só dizer uma coisa que eu vinha no carro a conduzir, para chegar aqui a tempo, vinha a pensar, este círculo de estudos conseguimos montar este círculo de estudos, e estou a olhar para a senhora diretora, porque ela tem um papel relevante nesta fase, mas também os diretores, as direções das escolas. Eu sei que o senhor diretor teve um papel importantíssimo para mobilizar pessoas, e penso que a doutora Carmen também. Portanto, nós estamos agradecidos às duas direções. Aliás, os senhores subdiretores estão presentes na formação, portanto, isto é muito relevante para nós, como é óbvio. Agora, passaríamos à fase que é mais importante. Esta era uma introdução apenas. A fase seguinte é que é aquela que acho que estamos todos à espera, que é os dois grupos, as duas equipas, vão apresentar o seu projeto, a sua investigação, pequena investigação que fizeram e as conclusões que tiraram e que vão divulgar à comunidade ou às pessoas que estão aqui presentes. Eu não sei, por sua tem quem é que se primeiro, já não lembro. Sim, eu gostava de ser já, mas acho que é indelicado, acho que os visitantes devem ser os primeiros. A não ser que eles digam, ou seja, os primeiros. Mas também vai aberto até ao futuro. É só carregar. Bom, boa tarde a todos, sejam bem-vindos, obrigado desde já pela vossa paciência, diligência. Vou levar uma seca monumental, mas também não faz mal, porque na verdade vou repetir muito, um pouco, eu e o Alexandre, eventualmente, repetir um pouco daquilo que quer o Ricardo, quer o Assis já estiveram a referenciar, e portanto é uma parte muito teórica daquilo que foi o nosso trabalho, a nossa investigação. Só depois, na segunda parte, ali com a Teresa, a Eduarda, a Graça e o Zé, é que a coisa ganhará algum interesse, e aí sim poderão bombardeá-los depois com questões, que não faz mal nenhum, e aí estamos tranquilos. Esta fase, de facto, é uma fase desculpem a expressão, mais aborrecida, que estudia um pouco aquilo que foi o processo Maia no nosso agrupamento de escolas, desde a sua gênese até ao ponto atual. Portanto, será isso que irei fazer. O Alexandre depois dará continuidade a esse trabalho e, finalmente, então, os quatro colegas farão a parte mais interessante da questão. Eu nem sei de que lado é que meio de pôr. Talvez ali. Muito bem. Facilita. Isto aqui já sabem de cor salteado. Fazer então um breve enquadramento teórico sobre a avaliação pedagógica. À semelhança daquilo que quer o Assis, quer o Ricardo já referiram, o projeto Maia de facto não é uma lei. Não determina, não impõe o que quer que seja. Quando muito será um facilitador, na medida em que ele vai materializar a política educativa que estava já enquadrada no contexto da autonomia e flexibilidade curricular, que foi implementada, como sabem, em 17, 18, e não faz mais do que isso. Portanto, de facto, pensarmos que o Maia é um decreto-lei, quer que seja, não é nada disso, é um princípio de planificação, é um facilitador, é a materialização, se quiserem, daquilo que era autonomia e flexibilidade curricular e que, na sequência da qual, despachou um conjunto de normativos que foram regulamentando aquilo que era o processo de ensino, da aprendizagem, da avaliação, e que vocês conhecem melhor do que eu e de cor e salteado, como é evidente. Deixem-me só voltar atrás, claro. Exatamente. No fundo, o projeto Maia o que pretende, em objetividade, é melhorar as práticas pedagógicas das escolas, dos professores, no domínio da avaliação e, consequentemente, melhorar as aprendizagens dos alunos, porque este é o propósito fundamental do projeto Maia. É contribuir para melhorar os processos de ensino, aprendizagem e avaliação, neste caso pedagógica, desenvolver as ações que se impõem como necessárias para que os alunos aprendam com mais compreensão, aprendam com mais profundidade. De resto, também já aqui foi referido, foi o início do Maia em setembro de 2019, que é a senhora diretora. Se não for, vale o que vale, pelo menos engano, também não há problema quanto a isso. Foi de facto um esforço concertado a nível nacional no sentido de se iniciar este processo deliberado, intencional, para que se criassem condições
para que a avaliação pedagógica fosse integrada nos processos de desenvolvimento curricular e desde que modo se articulasse o ensino com a própria aprendizagem. Visou apoiar o desenvolvimento de políticas públicas de educação no domínio da avaliação pedagógica. Partiu da convicção de que a melhoria das aprendizagens dos alunos está fortemente relacionada com as práticas pedagógicas das escolas e dos professores e estabeleceu, de facto, um processo de acompanhamento que incluía uma vertente de apoio aos processos de formação e, sobretudo, de concretização dos tais projetos de intervenção nas escolas. Foi feito entre janeiro e julho de 2020, no âmbito deste processo de capacitação, por decisão exarada pelo Conselho de Diretores do Centro de Formação Francisco de Holanda, o AEPAS acabou por integrar a oficina de formação promovida pela ICANCEN. A designação é aquela, não vou estar a repetir. Não com o estatuto de escola de piloto, porque havia esta diferenciação de estatutos, não é? E as escolas piloto eram escolas que estavam diretamente acompanhadas, monitorizadas e apoiadas pelo projeto. Nós fomos lá como escola convidada. Okay? Mas mantemos o propósito do desenvolvimento das práticas de avaliação pedagógica articuladas com o ensino e com as aprendizagens, a desenvolver pelos alunos, e utilizando os mesmos materiais, as mesmas metodologias, as mesmas recomendações relativas à organização e desenvolvimento do projeto. E, portanto, foi nesta condição que estivemos presentes neste primeiro processo de formação MAI. Esta oficina de formação, em conformidade com o propósito do projeto, tinha como objetivo fundamental identificar, analisar e discutir questões fundamentais para a melhoria das práticas do ensino da avaliação pedagógica. Cá está, era a questão da apreensão dos conceitos. Sem isto nada feito. Elaborar um projeto de intervenção, implementar em sala de aula, nas respectivas turmas, no ano letivo seguinte, seria em 2021, creio eu, e refletir sobre as práticas desenvolvidas. Este era o propósito fundamental. Tratava-se assim de elaborar um projeto de intervenção na escola, a partir da capacitação promovida, que visasse o desenvolvimento em sala de aula de práticas de avaliação e de ensino mais consentâneas, com as recomendações nacionais e internacionais, mas sobretudo concretizasse os propósitos da política educativa estabelecida pelos normativos que é o que referenciamos e sobretudo contribuísse para melhorar as aprendizagens dos alunos, porque isto é aquilo que o Maia pretende ao fim e ao cabo. São a melhoria das aprendizagens dos alunos. No AEPAS, por decisão das estruturas próprias do agrupamento, também em face a critérios previamente estabelecidos, isto não foi feito por acaso, esta tarefa coube aos representantes, não vou estar a nomear as pessoas, aos representantes de cada um dos ciclos de ensino. Primeiro, segundo e terceiro, e isto não foi inocente, foi propositado, foi pensado desta maneira. Em todo caso, desta participação resultou um projeto de intervenção nos domínios da avaliação, do ensino e da avaliação, cujo foco foi a construção de práticas de avaliação pedagógica que naturalmente envolveram os aspectos fundamentais como a avaliação formativa e sumativa, a questão da distribuição sistemática de feedback, os processos de verificação e recolha de informação, os processos de classificação, a formulação e a utilização de critérios de avaliação. Que, no fundo, é aquilo que é o propósito máximo. Este primeiro passo teve como primordial objetivo a construção de um documento que fosse claro e executível, que facilitasse a aplicação, ainda que de forma gradual, mas sempre discutida e enunciada, e reforço isto, sempre discutida e enunciada, os propósitos da avaliação pedagógica que os normativos legais impunham. E cá está, nunca perdendo esta vertente. O Maia não é uma lei. Facilita a aplicação dos normativos legais e aquilo que estávamos obrigados a fazer em cada uma das escolas. Assim, em julho de 2020, aquele documento foi objeto de análise e discussão em sede de Conselho Pedagógico e constituiu-se ele próprio, o trabalho elaborado no âmbito da oficina de formação, como documento base a partir do qual foram lançados os termos e modos do processo de construção do projeto de intervenção do AEPAS. A AEPAS é o agrupamento de escolas de Abel Salazar nos domínios do ensino e da avaliação. Este era o documento base. Já em 21
e ainda insere conceito pedagógico para coordenar o processo de construção deste projeto, processou-se à constituição da equipa que nós designamos pomposamente Maia, muito originais, como é óbvio, do qual faziam parte os docentes que participaram na primeira oficina de formação e pelos coordenadores de departamento. O que é que se pretendeu com esta equipa? Manter a ligação ao terreno, à prática cotidiana da escola, garantir o envolvimento de toda a comunidade educativa e estimular o trabalho colaborativo na construção do projeto. Esta foi a preocupação fundamental. A primeira tarefa da equipa Maia, e de resto em todos os agrupamentos penso que aconteceu, foi a questão dos critérios transversais. A elaboração dos critérios transversais de avaliação. Esta fase decorreu no ano letivo 21-22. Aquilo que dizia a doutora Lucinda faz todo o sentido. Foi um processo lento, demorado, mas de assimilação paulatina, porque era disto que se tratava. Não é? Começou uma primeira divulgação dos documentos de apoio, seja de projeto de intervenção elaborado a quando a primeira oficina de formação, sejam das folhas e documentos sobre avaliação pedagógica da responsabilidade dos mentores do projeto. Esta fase serviu sobretudo para estimular a reflexão, o debate entre todas as estruturas de orientação educativa, permitiu elaborar propostas, pareceres e sugestões, permitiu sobretudo negociar consensos. E, finalmente, estabelecer os critérios transversais da avaliação do AEMAS. Conhecimento, comunicação, participação, tratamento da informação, foi esta a nossa opção. E isto foi com o contributo de todos, com o envolvimento de todos, com a responsabilização de todos. Ninguém ficou de fora deste processo. Este processo acabou, ele próprio, por facilitar a sua aprovação e homologação em sede de Conselho Pedagógico. Ora, aprovados os critérios transversais do agrupamento e ainda em 21-22 a equipa Maia assumiu a responsabilidade de elaborar um novo documento de trabalho, agora com propostas relativas aos critérios de desempenho, aos processos de recolha de informação, aos indicadores de desempenho. Estas propostas foram sujeitas, obviamente, à análise das diferentes estruturas. Do trabalho realizado resultaram propostas de alteração que foram acolhidas e aprovadas pela equipa Maia. Neste, entretanto, a equipa Maia elaborou também ela uma grelha modelo comum a todas as disciplinas para a elaboração dos critérios específicos de avaliação e respectivas planificações. Entretanto, em 2022, e ainda no âmbito do processo de capacitação promovido pelo Centro de Formação, decorreu uma nova versão da formação ou da oficina, se quiserem, com a mesma designação, que nós voltamos a estar envolvidos, desta vez apenas com 2 professores do primeiro ciclo, a Eduarda e a Ana Luísa. Esta oficina manteve os propósitos e os objetivos da oficina anterior, mas no trabalho efetuado por estas senhoras professoras, permitiu elaborar um inquérito sobre a avaliação formativa no AEPAS. Este inquérito teve como principal objetivo aferir junto dos professores do AEPAS o seu grau de conhecimento sobre o projeto Maia e as suas diferentes implicações. Para além disso, o inquérito sustentou, no contexto da mesma oficina de formação, a elaboração de um novo projeto de intervenção, que inteligentemente as senhoras professoras que fizeram parte desta oficina, digo inteligentemente, que é para Eduardo não me bater, integrou a maior parte das decisões e opções que constavam no plano de intervenção base, elaborada quando da primeira oficina. Em todo caso, introduziu algumas alterações, aportou algumas novidades, em suma, permitiu fazer um upgrade ao projeto de intervenção inicial, foram também acolhidas pelas estruturas de orientação educativa e foram ainda aprovadas em sede de Conselho Pedagógico, ainda no ano letivo 2021-2022. Na sequência deste upgrade, desculpem-me lá a expressão, e já no final do ano letivo 21-22, início do ano letivo 22-23, foram elaboradas pelas diferentes estruturas de orientação educativa os respectivos critérios específicos de avaliação. Agora, já em obediência aos critérios transversais aprovados e às orientações e princípios exarados no nosso projeto de intervenção, mas sempre em articulação com as respectivas planificações. Ou seja, já se tratava aqui de integrar
integrar a avaliação pedagógica nas práticas no ensino e na aprendizagem. Estes critérios específicos e as planificações foram aprovadas em sede de Conselho Pedagógico nas reuniões de outubro e novembro já deste ano, quer dizer que elas estão já em implementação. Entretanto, e para implementar na prática pedagógica cotidiana as opções que estavam inseradas no projeto de intervenção e que foram concretizadas nos critérios específicos e nas planificações, já no presente ano letivo, foi aprovada em sede de Conselho Pedagógico uma grelha Excel que o Zé terá o prazer, terá o prazer de apresentar, de registro das avaliações que acreditamos nós responde às necessidades criadas por estas alterações ao processo de avaliação. Ainda no presente ano letivo, para além do processo de monitorização e acompanhamento que a equipa AEPAS e toda a equipa Maia, enfim, e todas as estruturas pedagógicas estão a realizar esta nova forma de concretizarmos a avaliação pedagógica, continuamos a trabalhar e a desenvolver as estratégias e instrumentos que a consubstanciam, sistematizando e aprofundando a construção e implementação de rubricas de avaliação, o fornecimento das diferentes formas de feedback e a diversificação dos processos de recolha de informação. Quer isto dizer que nós continuamos empenhados no processo de melhoria dos processos de ensino, aprendizagem e avaliação pedagógica e desta forma o desenvolvimento de ações necessárias para que os alunos aprendam mais e melhor, com mais compreensão, com mais profundidade. É por esta razão que no presente ano letivo nos envolvemos mais uma vez no processo de capacitação promovido pelo Centro de Formação, integrando agora este círculo de estudos para a melhoria das práticas de avaliação pedagógica, e agora vou dar a chocada, superiormente orientado pelos formadores Francisco Assis e Ricardo Pereira. Muito bem, ok? Diria que a oportunidade de participarmos neste círculo de estudos permitiu reforçar e desenvolver os processos de acompanhamento e monitorização, valeu muito por isso também, no processo de concretização e desenvolvimento da avaliação pedagógica do AEP. Foi feito no âmbito das tarefas solicitadas pelos senhores formadores e do questionário por nós concebido, que ao cabo foi já referido, e que foi aplicado ao universo dos professores que lecionam no nosso agrupamento com o objetivo de conhecer as percepções e práticas de avaliação formativa que estão a ser concretizadas e implementadas. Tratou-se de um questionário anónimo aplicado à totalidade do universo dos professores do agrupamento e que visou identificar a percepção que cada professor tinha do que é a avaliação formativa, identificar práticas de avaliação formativa implementadas pelos professores no AEPAS e analisar a integração da avaliação formativa nos processos de ensino e aprendizagem. Era um questionário com um total de 15 questões, 10 das quais estavam objetivamente direcionadas para a avaliação formativa. Do total dos 112 professores que atualmente lecionam no nosso agrupamento, obtivemos 76 respostas, o que significa 67,8% do nosso universo. Aqui era para vos mostrar o questionário, mas não vou fazer porque já sei que estou a gastar muito tempo. O número de respostas, do nosso ponto de vista, valida as conclusões que a análise posterior permitiu. Em todo caso, em face das respostas obtidas, foi possível detectar fragilidades, mal era se não fosse. Não é? Seja quanto à percepção dos professores relativamente à avaliação formativa, seja quanto à prática, seja quanto à integração da avaliação formativa nos processos de ensino e aprendizagem. Ainda que tenha sido, sobretudo nas práticas de avaliação formativa implementadas e, em particular, nos processos de recolha de informação e a sua diversificação, é meu. Desculpem lá. Ninguém merece. Como eu dizia, nos processos de recolha de desculpem lá, está bem? Os processos de recolha de informação e a sua diversificação, que aquelas fragilidades foram mais visíveis. Em termos práticos, o efeito deste círculo de estudos e, em concreto, das conclusões do inquérito
faz-nos apostar de forma decisiva na melhoria dos processos de recolha de informação. Essa foi a área de maior fragilidade que nós acabamos por verificar com o INCA. Estimulando a sua diversificação quanto à prática, aos instrumentos e estratégias, e que a par das rúbricas de avaliação e as diferentes formas de feedback são as áreas que, como a seguir veremos, e o Alexandre irá pegar na questão, estamos já a trabalhar e queremos privilegiar ao longo do ano letivo 23-24. Queres pegar agora nisso, Alexandre? Minha vez, não? É? Pode ser? Muito bem. Vou tentar não me alongar muito, também o meu tema é curtinho, infelizmente. E, portanto, concentra-se precisamente naquilo que foi os problemas, as fragilidades que nós detectamos no tal processo de recolha de informação e a sua diversificação. É óbvio que é um dos aspectos mais importantes do projeto Maia, da avaliação formativa, porque permite avaliar de forma eficaz e equitativa o desempenho dos alunos. Um tipo de avaliação mais diversificado vai conseguir apanhar mais informação, recolher mais informação mais diversa, que vai permitir uma avaliação pedagógica mais justa, mais equitativa. Esta diversidade vai permitir identificar as necessidades dos alunos, as dificuldades encontradas e as estratégias que funcionam melhor para cada aluno, até fazendo o que seria o objetivo primordial desta diversificação. De outra forma, também vai constituir-se como um objetivo da avaliação, porque quanto mais diversa for a forma de avaliação, mais fácil será identificar as valências de cada aluno, as competências de cada aluno e os resultados de cada aluno. Esta diversidade vai então criar um ambiente de aprendizagem mais inclusivo, que se serve mais alunos, será mais inclusivo, mais diversificado. Vai permitir que o professor adapte a sua prática pedagógica às diferentes necessidades e realidades dos seus alunos, pelo menos idealmente. Vai permitir distribuir feedback de qualidade e vai contribuir significativamente para o desenvolvimento do processo de aprendizagem, bem como aprimorar a sua prática pedagógica. Esta diversidade vai também ultrapassar os efeitos perversos de quando se utiliza apenas um método de avaliação, e felizmente já não é tanto essa a situação que nós assistimos nas escolas, mas durante muitos anos havia pessoas que se prendiam a apenas um método, esses são os testes e tudo. Obviamente temos dado passos para resolver isso, mas é também a forma, o facto de ser diverso, um questionário não vai conseguir fornecer, aí um exemplo, informações sobre o conhecimento declarativo dos alunos, mas já o uso da observação direta pode permitir que o professor identifique comportamentos, atitudes e habilidades específicas dos alunos que não seriam captadas através de testes escritos ou de questionários. Daí a valência desta diversidade da recolha de informações, que é de facto aquilo que vai ser a nossa apresentação. Parte interessante vai ser tentarmos mostrar algumas desses instrumentos de recolha de informação. Esta diversificação é também benéfica para o próprio aluno, permite que ele receba feedbacks e orientações em diferentes formatos. Porque se há uma avaliação diversa, há também uma forma diferente de fornecer o feedback ao aluno. Ele vai ter uma compreensão mais clara do seu próprio desempenho, vai aprender de maneiras diferentes. E isto, pelo menos na teoria, vai aumentar a sua motivação e o seu compromisso em relação ao processo de aprendizagem. A diversificação vai permitir que se crie um processo de aprendizagem mais efetivo e personalizado. Outro aspecto importante na diversificação da recolha de informação é que vai ajudar professores e alunos a centrarem-se nos objetivos da aprendizagem, os descritores de desempenho. Vai fazer um balanço do trabalho em curso, portanto, o processo de fazer a sopa, e vai dar informação sobre como proceder para os alcançar a parte das rubricas. Diferentes alunos, isto será um objetivo, se calhar utópico, mas diferentes alunos irão consegui-lo de maneiras diferentes, alguns vão necessitar de mais esforço que outros, mas todos poderão chegar a um progresso, a um sucesso desejado. Aqui uma ideia, não é bem uma citação, mas tirei a ideia daquele livro. Quando os alunos focam no trabalho que realizam, avaliam a sua qualidade e monitorizam o seu progresso, compreendem não só o que estão a aprender, mas também como aprendem, tornando-se verdadeiros aprendidos.
Portanto, está no aquele livro 50 técnicas de avaliação formativa. Esta diversidade da recolha de informação na avaliação formativa é considerada uma das suas vantagens mais significativas. Vai permitir que os educadores recolham informações de diferentes formas, em sala de aula, trabalhos escritos, participação, em atividades de grupo, testes orais. Eu vou seguir e elenco alguns exemplos, e vai permitir a adaptação do ensino às necessidades dos alunos. Em relação então a alguns exemplos, são apenas 5, só que o livro indicava 50, portanto há muitos para nos escolher. A observação direta, que é um dos que nós vamos apresentar como exemplo, que permite que os educadores avaliem o desempenho dos alunos em tempo real, identifiquem padrões de comportamento, competências e dificuldades. Os portfólios, que nem todas as disciplinas se adaptam a estas diferentes formas de recolha de informação, uma forma flexível e abrangente de avaliação formativa, permite acompanhar, através de vários trabalhos diferentes, o progresso dos alunos, porque é um trabalho cumulativo. A autoavaliação, que é também uma forma de recolha de informação, incentiva os alunos a refletir sobre o seu próprio desempenho, as suas competências, os conhecimentos, identificando pontos fortes e pontos fracos e definindo ou redefinindo a cada momento objetivos de aprendizagem para si mesmo. Pelo menos desejo que assim seja. Em relação a outros exemplos, os jogos educativos, que permitem que os alunos aprendam e se divirtam ao mesmo tempo. Os trabalhos em grupo, que são uma forma eficaz de avaliar a colaboração, as capacidades de socialização, tolerância e comunicação dos alunos. Esta escolha dos instrumentos de recolha da avaliação deve ser feita sempre, idealmente, pelo menos, procurando a sua flexibilidade, a abrangência e a capacidade de fornecer informações relevantes e úteis, mas depende sempre dos objetivos da avaliação e do contexto específico em que são aplicados. Obviamente, depende sempre do bom senso do educador gerir qual é a melhor forma de recolher informação para determinado tipo de tema, de domínio, de desempenho que queira avaliar. Críticas. Eu tinha mais, mas depois fiquei só por esta. A gente ouve na escola sempre, isso é muito bonito, mas a avaliação formativa implica muito tempo e muito esforço, não tenho tempo para isso, eu tenho 10 turmas, tenho 120 alunos, e nós sabemos que isso é verdade. No entanto, tentando salvar aqui a dama da diversificação da recolha de informação, há muitos sistemas e métodos agora de avaliação digital que podem reduzir significativamente o tempo e o esforço. Questionários online, ferramentas de feedback automatizado, os formulários, tudo isso. Há uma série de ferramentas que permitem que esta avaliação seja menos difícil, menos morosa. Ao mesmo tempo, a avaliação formativa também não precisa de ser feita constantemente. Não podemos entrar em um frenesim de estar constantemente a avaliar. Pode ser feita pequenas avaliações frequentes, questionários curtos, avaliações regulares, porque o bom senso de cada um gerindo o seu tempo e o tempo dos alunos é que poderá orientar esta escolha dos elementos de recolha de informação. Por fim, a diversificação dos processos de recolha de informação na avaliação é fundamental para o processo avaliativo ser eficaz, efetivo, completo e equitativo. Utilizar diferentes métodos para recolher informações sobre o desempenho dos alunos é obter uma visão mais abrangente e mais precisa sobre o seu desenvolvimento, sobre as necessidades de aprendizagem, os seus pontos fortes e fracos, e é a melhor forma, se não a única, de se promover feedback de qualidade e fazer com que os alunos aprendam mais e melhor e que aprendam de forma mais significativa. Eu acho que acaba aqui. Portanto, agora o que segue é que vamos apresentar exemplos práticos, concretos, de alguns destes elementos, desta forma de recolher informação. E começamos com o segundo. Podes continuar. Boa tarde. Eu não sou formador, sou formado, não tenho essa qualidade, muito bem habilitado dos meus colegas, vou tentar fazer melhor. Vou sentar, também não tenho a forma física deles. É assim, a minha forma física é um exemplo. Aquilo que eu tenho para demonstrar é o que fazemos na nossa substituta física e química. Falar alto, senão não chego lá. Não quero com isto dizer que é o que se deve fazer, é o que nós entendemos. Mas eu gosto. Este é o micro. Ricardo, há um tempo que não se ouve. Não? Não.
Não, eu sempre aqui, eu falo mais alto. Mais ou menos. Portanto, eu vou então dizer que o que eu vos vou mostrar é um exemplo prático da minha substrutura de Ciências Físicas e Químicas. Conhece? Conseguem ouvir assim? Não, senhor. Ainda não? Oh, estou lá, pá, eu tenho que ter. Vamos lá na oficina. Fazer aqueles megafones. Aqueles das manifestações. Eu acho que combinado. Uma falha técnica. Já está. Pronto, vamos então. E agora, conseguem ouvir? Conseguem ouvir? Sim. Pronto, vou mostrar, estava eu a dizer, então vou mostrar o nosso exemplo, aquilo que fazemos. Não quero com isto dizer que seja o mais correto, mas foi o nosso ponto de partida, foi aqui que nós começámos. Para o ano, tenho a certeza que será melhor. Vamos então mostrar o que temos. Comecemos pelos critérios específicos da minha disciplina. Depois de definidos os critérios transversais, foram trabalhados critérios específicos dentro de cada subestrutura. E, portanto, nestes critérios específicos estão sempre presentes os critérios transversais. Temos aqui os nossos domínios, com as respectivas ponderações, as técnicas de recolha de informação e os instrumentos que vamos utilizar, assim como as áreas de competências do perfil do aluno, que pretendemos que os alunos temos aqui 4 domínios, que é o conhecimento científico, a comunicação científica, o trabalho prático laboratorial, que é muito característico na minha disciplina, e depois a participação e o cumprimento de regras. Pediram também os meus colegas para mostrar o modelo que nós utilizamos para as planificações e que é um modelo que é igual para todas as subestruturas. Portanto, também aqui começa por uma planificação anual, também estão sempre presentes os critérios transversais e depois temos a respectiva planificação da disciplina, onde indica os domínios, as respectivas ponderações, onde estão já aqui elencadas as atividades experimentais que devemos utilizar, para as quais foram feitas os protocolos, e depois também estão aqui descritas as atividades, as formas de recolha de informação. De seguida temos a rubricomania, não é? Temos rubricas, só temos 3. Tenho uma rubrica para o trabalho experimental. O trabalho experimental, nós temos uma parte que é esta, que é uma grelha de observação, e depois temos a parte escrita, o protocolo e os respectivos descritores. Fizeram aqui uma crítica aos meus colegas, que eu tinha aqui uns portugueses, disseram que não fazia sentido ter erros nestes critérios, e com toda a razão, eu refleti sobre isso e retirei-os. Até foi o meu colega, foi aquela colega não sei o nome, que me chamou a atenção para isso. E então eu fiz como ela disse que fazia. Portanto, isto também é um propósito desta formação, não é? A gente partilhar ideias e aprender uns com os outros. Peço desculpa. Não, desculpa, exatamente. De facto, tinha razão, não fazia sentido. Depois temos outra rubrica que é para a apresentação de trabalho, não é? Portanto, também tem os seus critérios, também tirei aqui os pesos a atribuir a cada critério. E depois tem aqui os escritores, não é? Que, como já aqui alguém disse,
isso é como se faz a sopa, é chegar à sopa. E por último temos uma grelha que é sobre a participação, que esta grelha tem que ser pública, tem que ser melhor trabalhada. Já foi dito aqui que a parte do cumprimento de regras não deve ser avaliado, porque há um procedimento disciplinar, não é assim, que pelo menos foi o que eu entendi aqui. É isso, para o ano já tem que suprir esta parte. Esta formação serve para isso mesmo. Depois temos a classe 1. A classe 1 é obrigatória na nossa escola, até por uma questão de organização, de transparência, os alunos, tem tudo aqui, os que estão a ver, tem tudo aqui, tem lá uma ficha de avaliação, não há enganos, o que é que eles devem, os conteúdos que devem observar, as páginas onde se encontram, os trabalhos de casa, aqui não há enganos, toda a gente sabe quem faz e quem não faz dentro dos prazos. Quando há uma ficha formativa, aqueles momentos formais, já vou falar a seguir, também é colocado aqui, e portanto, indico aos alunos quais são os temas sobre os quais a ficha vai ensinar. Passemos então agora às técnicas e instrumentos de recolha de informação. Começaria pela avaliação formativa, e na avaliação formativa, primeiro nós começamos pela autoavaliação, pela avaliação diagnóstica. Eu sei que a avaliação diagnóstica já não é referida, por motivo, não é? Mas foi decisão do nosso Conselho Pedagógico manter a avaliação diagnóstica, e assim fazemos. Ela não se enquadra na avaliação formativa nem sumativa, é a avaliação diagnóstica, como partida. Se bem que também se pode ter aqui alguma avaliação formativa, a gente pode bater. Há pré-requisitos, claro, verificar se eles têm, se não têm, e o aluno fica com a ideia no estado em que está. Portanto, a avaliação formativa, eu tenho momentos formais, nós, na nossa estrutura, momentos formais da avaliação formativa, geralmente é um formulário que tem um vídeo sobre um determinado tema, já tem aqui um vídeo, que é a contribuição, o aluno vê o vídeo, com muita atenção, depois responde às questões, a seguir tem outro tema com um vídeo só sobre este tema, depois tem mais questões, tenta resolver. E esta ferramenta permite dar um feedback rápido e automatizado, não é? Porque nós aqui, vamos lá ver, a minha colega vai falar do pré e vai falar, vamos ficar com a ideia que a minha colega trabalha à peça. Nós temos 60, 80 alunos, não podemos estar a trabalhar à peça, não é? No pré, 20 alunos ou 25, pode ser um aluno durante 2, 3 anos. Não é assim? Nós temos que automatizar o mesmo processo, não deixa de ser. Ora bem. Portanto, nesses momentos formais da avaliação formativa, os alunos é dito, então, através da classe 1, o material que tem que levar computador, computadores, vídeos e ouvir, e responder às questões. Isto é um momento formal. E tem de ser assim. Porquê? Porque se eu mando para casa, tem que andar sempre atrás deles para fazer. Muito fácil. E desta forma, toda a gente faz, e passando um dia ou dois recebem as respostas e batemos os resultados. Nós também, na parte experimental, também temos a avaliação formativa, não é? Assim como temos a avaliação sumativa. Portanto, nesta atividade experimental, que é formal para a avaliação formativa, portanto, neste caso até um modelo híbrido de aprendizagem, sem estações. São 4 estações, cada estação tem um QR, eles vão com o telemóvel, vão ver o vídeo sobre a experiência que está montada, como já vou mostrar numa imagem, e vão responder. E depois vão sempre a voar. Portanto, isto é um modelo híbrido de aprendizagem que utiliza. Não se importa de mostrar uma ficha de avaliação formativa também? Formativo, sim. Já mostrei. É um formulário.
a solução. Então ele tem que ver outra vez o vídeo e procurar a resposta certa. Acho que é assim, explicar isso, que é o objetivo desta atividade. Mas é o que eu tenho. De seguida, na mesma aula, portanto, nesta atividade, então, ora cá está, em cada estação o aluno tem um código QR, tem o mesmo código QR que está no protocolo, o aluno vê o vídeo, temos aqui a eletrólise, o aluno responde e ainda na mesma aula tem um feedback enviado porque eu apresento-lhes a solução. O objetivo é ter um feedback digno e rápido. Não deixar isto para uma semana ou duas depois. É logo na hora. Depois inclui aqui também a autoavaliação, porque a autoavaliação também fazemos sempre o formulário. Fazemos sempre a autoavaliação, que é um formulário em que é perguntar ao aluno como é que correu, qual é a nota que tu tiraste no teste, como é que foi a apresentação, e pronto, ele refletir um bocadinho sobre o trabalho que fez. E em plena aula eu vou recebendo as questões, né, porque estão elas estão a responder, eu vou vendo as questões e no final vamos bater um bocadinho sobre as respostas que eles deram. Alguns dizem, gostou de promover mais atividades práticas, gostou de dizer, olha, esqueceste desta e desta e desta, nós até tivemos algumas, não foram assim tão poucas, e pronto. Ora bem, passando para a avaliação sumativa, que instrumentos é que nós temos? Temos a testagem, na testagem temos a ficha de avaliação. A ficha de avaliação também tem uma parte online. E esta parte online, o aluno, permite ao aluno levar o computador. Aqui não tem vídeos. As questões deste formulário são questões que estão nas fichas formativas. E porquê faço isto propositado? Exatamente para quê? Para que o aluno não se esqueça de realizar as fichas formativas. Eu sabendo que há questões que saem aqui, que estão usadas ao aluno, eles vão prestar mais atenção às fichas formativas. Tá? E depois tem a parte escrita, nós temos que verificar também a comunicação científica, a resolução de problemas, temos cálculos também. Não é só o conhecimento científico. Aquele não é o título. Este não está. Protocolos experimentais. E aqui já contar para a avaliação formativa. O protocolo experimental conta para a avaliação formativa, também tem um vídeo. O vídeo, portanto, a primeira coisa que o aluno faz, tem a ser o cabeceiro, é ver o vídeo, está lá explicado o que é que se pretende nesta atividade, o que é que ele precisa. Este vídeo é um vídeo introdutório em que a coisa que eu faço, eu vejo logo o que é que se pretende, explica. E pronto, depois tem a parte que responde, registra o que observa, tira as suas conclusões. Para testar também, para verificar também a comunicação científica, que é um domínio da minha disciplina. Também tem aqui outro modelo híbrido de aprendizagem, uma aula invertida, em que eu tenho vários temas, portanto, temos aqui um tema, temos aqui 6 temas. E os alunos organizam-se em grupos de 3. Este é o ponto de partida para o trabalho. Não podem ficar por aqui, têm que fazer um trabalho de investigação, têm que cruzar informação, conforme está na rúbrica, e no final eles vão dar a sua aula. Cada grupo tem 45 minutos para apresentar o seu trabalho, tem mesmo a aula que eles dão, e todos eles fazem no final um teste, um questionário. Ou um Kahoot, que eles gostam muito, poesia, um formulário, eles têm muito jeito para fazer isso. E portanto eles vão verificar se os colegas aprenderam. Eles são os professores.
Depois temos a grelha, não é? As polémicas grelhas. Não sei se alguém quer colocar uma questão. A grelha é única, é para toda a subestrutura, que não está funcionar. Ora, cá temos a nossa grelha. Portanto, como já foi dito pelo Silvério, esta grelha é uma grelha do agrupamento. Não foi consensual chegar até aqui. Quase todas as estruturas adotaram esta grelha. Há a falar pelo menos uma estrutura que tem muita resistência. Mas esta grelha, como já expliquei aos outros colegas, é uma grelha muito versátil, que dá para todas as situações. Começa por definir aqui a turma, colocar muitos alunos, definir os domínios e as respectivas ponderações, grelha bem grande. E depois tem estes separadores, eles são todos iguais, só que eu vou fabricando os separadores. Por exemplo, a apresentação do trabalho. O domínio é que eu estou a verificar, ou pretendo verificar, é a comunicação científica. Ora, eu se pegar num separador, sem nada, tem aqui muitos, vou pegar neste aqui, que é o número 20. Está assim. Se eu pretendo apenas verificar então a comunicação científica, eu chego aqui, oculto os outros todos, só ocultar, e fico apenas com aquele domínio. Só se não, aqui eu tenho que pôr em que período é que esta avaliação vai cair. Ou no primeiro período, ou no segundo, ou no terceiro, ele vai colocar no respectivo domínio o valor da avaliação de cada aluno. Mostrando um exemplo prático, então, se aqui, por exemplo, uma ficha de avaliação. Lá está, a ficha de avaliação eu só tenho dois domínios, que é o conhecimento científico e a comunicação científica. Não coloquei os outros todos. Está aqui indicado que é no primeiro período e esta avaliação final irá cair aqui. Portanto, temos aqui o primeiro domínio e o segundo domínio. Portanto, na ficha de avaliação, este é o conhecimento científico e aqui é a comunicação científica. Pronto. Os testes são inseridos nestes dois domínios. O domínio 3 tem a ver com a apresentação de trabalhos, com o trabalho laboratorial. A apresentação de trabalhos vai incidir na comunicação científica. E depois temos aqui a parte da participação e a parte fundamental, que é o domínio 4. E, portanto, esta grelha tem aqui avaliação formativa, mas isto é apenas um simples registro, por não conta para nada, não entra em lado nenhum, é um registro apenas. E acho que é uma grelha que está muito bem conseguida, foi feita ao nosso matemática. Já aqui alguns reparos e algumas sugestões de melhoria que serão consideradas no próximo ano. E assim, relativamente à grelha, há sempre aquele chavão que eu digo de reforço do departamento. A grelha não toma decisões, a decisão é do professor, sempre. Aliás, pelo isso no meu relatório da reflexão crítica. A grelha apenas ajuda o professor a tomar decisões, nada mais. Se me pararem na minha grelha, tenho alunos que, pela média, deveriam ter uma determinada nota. Pela grelha, tive um 4, entendi que o aluno um 5, e pela grelha tive um 4, entendi que ele merecia um 3. A decisão é minha. E aqui, entendi um 5, onde a grelha indicar um 4. A decisão é do professor. Pronto, não sei se tem alguma. Peço desculpa por alguma interpretação. Alguma questão? Sim? Quero sentar.
Boa tarde. Boa tarde, eu sou a Eduarda, coordenadora do Universidade. Este ano letivo não tenho turma, este ano foi educativo. De qualquer forma, já fiz parte de algumas ações e estou cá mais uma vez. Relativamente à apresentação que o Sr. José Carlos iniciou, o primeiro ciclo também tem. As planificações, os critérios, toda essa documentação também está feita no primeiro ciclo. Logicamente de uma forma mais simplificada. E é isso que nós vamos fazer, tentar simplificar agora, porque já o primeiro ciclo já ser mais simplificado, não é? Vamos ver se nos conseguimos entender todas. Nós escolhemos uma lista de verificação para, no fundo, explicar aquilo que poderá ser feito em sala de aula. É assim, como viram e os colegas falaram anteriormente, uma das lacunas que nós reparámos, mediante a enquete dos colegas, foi a dificuldade de diversificação dos instrumentos. E como a lista de verificação é um instrumento que no primeiro ciclo se utiliza, pelo menos pela nossa parte, bastante, e que é simples, e que achámos que estava enquadrado no que é suposto, mesmo em termos do projeto Maia, optámos por apresentar aqui a lista de verificação, porque achámos que era de tal maneira fácil e simples que tira um bocadinho aquele ónus de que a avaliação formativa que é complicada, que é difícil. Eu não sei se está aqui, estão colegas do primeiro ciclo, mas nós, ao nível do primeiro ciclo, a avaliação formativa é diária. É uma realidade, como o colega disse, é verdade, a nossa realidade é completamente diferente, quer a nossa do primeiro ciclo, quer do pré-escolar. E a avaliação formativa, para nós, é uma realidade diária. É uma coisa que nós fazemos a todo momento, com diversos momentos, com instrumentos diferentes, com situações diferentes de observação, de acordo com o que se está a trabalhar. E um dos instrumentos que nós utilizamos muito, e daí temos escolhido, é a lista de verificação, que é demasiado até simples e que, ao mesmo tempo, e acontece muito que nós realmente só temos o 24 ou 26 ou 18 alunos, mas muitas vezes dentro da turma temos realidades completamente diferentes, temos níveis completamente diferentes. E nem sempre é fácil gerir tudo. Estar a trabalhar com um grupo de meninos que está num nível e ao mesmo tempo estar a trabalhar com outro grupo de meninos. Eu, pela minha parte, utilizo muito a verificação, porque ao mesmo tempo que estou a trabalhar às vezes com uma menina que tem uma necessidade especial, estou a trabalhar com ela e estou a mandar ao quadro outros meninos de outro nível. E tenho comigo a lista e vou verificando se a menina aprendeu, se não aprendeu, isso é o que vamos ver agora a seguir. Então, a lista de verificação é um instrumento que serve principalmente como meio de observação dos conceitos adquiridos. Ou seja, imaginemos, estamos a trabalhar num conceito, seja ele gramatical ou matemático, neste caso escolhemos matemática, e sabemos que é suposto o menino naquela fase ter adquirido, estar a trabalhar aquele conceito, e vamos verificando lentamente quais são os meninos que estão a adquirir o conceito que é previsto ou os que não estão. É um instrumento que realmente nos facilita a recolha de dados, e se formos atualizando diariamente, ou não digo diariamente, semanalmente, consoante a situação, vamos tendo uma noção do que cada menino sabe e do que a própria turma, no ponto em que a própria turma se encontra. Então, estas listas de verificação podem servir para avaliar como um intuito formativo, ou seja, ir fazendo o balanço, o contrabalanço, situação a situação, para ver se é necessário realmente avançar na matéria, se é necessário parar, se temos que parar só com alguns alunos ou se temos que parar com a turma toda, de acordo com os resultados que nós vamos conseguindo, assim nós vamos decidindo se podemos ou não avançar com aquele grupo de meninos. Se os conceitos estão trabalhados, estão adquiridos, se sentimos segurança, então vamos avançar. Se realmente sentimos que há um grupo de meninos que ainda não está no ponto de avançar, vamos ou reformular a maneira como demos a matéria, ou voltar a dar a matéria toda, aquele conceito que está ali como lacunas para a turma inteira, e isso depois é gerido dia a dia de acordo com a evolução dos meninos ou da turma. Lá está o que estamos ali a ver. Também podemos utilizar essas listas de verificação com um caráter formativo. Ou seja,
no final da matéria dada, de verificar se a matéria está realmente consolidada. Pode ser utilizada no percurso, na fase em que estamos a trabalhar a matéria, ou no final da matéria dada, e aí com um caráter mais sumativo. Pode avançar. Então, nestas listas de verificação, são geralmente instrumentos muito simples, em que, de acordo com aquilo que nós estamos a verificar, as informações que queremos recolher, podemos estar a fazer a lista de verificação só com um conceito ou com diferentes conceitos dentro de um determinado tema. E aí, imaginemos a divisão. Posso falar assim aleatoriamente? Estou a trabalhar a divisão. Eu posso fazer uma lista de verificação só com a divisão. Ou então, se estou a trabalhar os sólidos geométricos, eu faço a lista de verificação com os sólidos geométricos, e aí já vou pôr se ele aprendeu o cubo, se aprendeu o cilindro, aí já é uma lista mais esmiuçada, não é só a divisão em si. Nessas listas, lá está, podem ser mais simples ou mais complexas, ter mais colunas ou menos colunas, de acordo com aquilo que eu estou a querer verificar e a querer registar se o menino adquiriu ou se ele ainda está numa fase de construção daquele conhecimento. Há matérias que, se estamos a falar de uma matéria que não é tão facilmente verificável, em que eu não posso lá pôr a cruzinha se o menino adquiriu, claro que este tipo de instrumento não é o mais correto. Daí se apelar à diversificação de instrumentos. Cada instrumento deve ser utilizado de acordo com aquilo que se pretende desse próprio instrumento. E é óbvio que há matérias para os quais há outro tipo de instrumentos mais funcionais, que não este. Podes avançar. Então, partindo do princípio que nos fez escolher isto, que é a simplicidade, nós encontramos na documentação do Dr. Domingos Fernandes uma frase que nos reforçou o nosso entendimento. Por isso mesmo, aqui se advoga a ideia de que os processos informais e pouco estruturados de recolha de informação podem e devem constituir uma parte importante do sistema de avaliação utilizados nas salas de aula. Diálogos, observações, formulação de questões, devendo o seu registro ser tão simplificado quanto possível. Foi o que nós tentamos trazer aqui o mais simples. Não quer dizer que este seja utilizado sempre. Há certas situações que teríamos que utilizar outro instrumento. Temos aqui o exemplo da lista de verificação, no caso de matemática, da geometria e medida, em que está aqui a lista, não é? E temos sim com lacunas ou não. E isso vai falar, portanto, dentro daqui da geometria e medida, na unidade 6, que é como segundo ano, distingue a linha poligonal e a linha não poligonal. Nós, mediante a observação, seja de uma ficha, seja de uma ida ao quadro, seja de uma chamada oral, seja do que for, ou da própria observação dos trabalhos da criança, nós vamos ver se realmente o menino já consegue distinguir a linha poligonal não poligonal, é sim. Se não, é não. E há aquelas situações que são dúbias, não é? Porque o menino, agora neste exercício de acertou, mas o outro não acertou, então não está consolidado. Então podemos estar com lacunas, não é? E neste caso desta lista, nós pegamos da geometria e medida, e está ali tudo, se identifica os quadrilados, se distingue os poliedros, não há poliedros, e é específica de um aluno, não é? Naquele aluno. Não quer dizer que se tenha que fazer isto para a turma inteira, neste caso de lista. Se há aquele menino que eu de antemão já sei que o menino conseguiu, até porque a observação que faço os trabalhos, da maneira como ele se desenvolve a fazer as coisas, eu não preciso estar com esse trabalho para aquele menino. Mas se eu tenho meninos dentro da turma que me exigem mais atenção, então vou utilizar este tipo de instrumento de registro para aquela criança. Como é evidente, ao estarmos a trabalhar com diferentes grupos dentro de uma turma, a nossa memória não dá para tudo. E às vezes nós temos a noção de que aquele menino até já conseguiu e afinal não conseguiu. Ou o inverso. Pensamos que não se conseguiu e até conseguiu. Há aqueles meninos que já nos dão, pela desenvoltura que têm e pela maneira como se vão estando nas aulas, que nós não sentimos tanto a necessidade de um registro tão assíduo, tão marcado. Mas há aqueles meninos que não. Pela sua inconsistência, em termos de trabalho, em termos de aprendizagem, nos exigem mais um registro, porque depois, quando chegamos ao momento de fazer um balanço, como está
está a turma, muitas vezes há coisas que nos falham, que já não nos lembramos, ou até que já nos confundimos, porque muitas vezes o menino está no quadro a fazer o trabalho, eu estou ao mesmo tempo a trabalhar com outra criança, e depois os conceitos baralham-se todos na nossa cabeça, não é? Daí que este tipo de lista pode-nos ser útil e pode-nos facilitar imenso, quer o conhecimento do menino em específico, quer da turma no geral. Porque se eu depois de ver isto vejo que há, por exemplo, 3 meninos que não estão a conseguir, eu não preciso estar a trabalhar outra vez aquela matéria toda com a turma inteira. Eu trabalho só com aqueles meninos e, portanto, todos já vão avançar. Não quer dizer que vão avançar para outra matéria, não é? Mas dentro daquela matéria podem estar a trabalhar autonomamente, com outro tipo de trabalho. E com aqueles que não conseguiram. Então estou a fazer um trabalho mais direto naquela aula, em que vou, se calhar, fazer um bocadinho mais atrás e vamos então rever os conceitos todos para ver se conseguimos avançar na matéria. Isto acaba até por servir também para nós, professores, se realmente vimos que os alunos não estão, alguma coisa se passou, se calhar não fizemos a exposição da matéria da melhor forma, que às vezes acontece. Nós chegamos aos meninos, o tipo de linguagem que se calhar utilizamos não foi o mais adequado, acho que isto também serve para nós, não é? Acho que todos aprendemos todos os dias. Este tipo de lista já é diferente, já é uma lista de turma, não é de um menino, mas é de uma turma ou de um grupo de meninos. Pode ser só para um grupo de meninos ou para a turma toda, consoante a dificuldade da matéria, consoante o desenvolvimento que eu estou a ver nos meninos naquela matéria, eu posso fazer a lista para a turma completa ou só para um grupo de meninos. Aqueles meninos que têm mais dificuldade, que nos dão um bocadinho, que nos exigem mais atenção. Então, imaginemos, utilizei este ano, poliedros e não poliedros. Aparece-nos sempre aquele tipo de grupo de meninos que baralha muitos conceitos, ou que está a ser difícil aquilo entrar, até porque são matérias difíceis para o segundo ano. Então, tem a lista dos meninos, o aluno, claro que não identificamos, o nome da criança, e depois, qual foi a data em que ele conseguiu, ou, por exemplo, faço um trabalho que seja uma ficha, isto pode ser feito com uma ficha. Eu dou a ficha, não é? E mediante a correção da ficha, eu sei se o menino conseguiu ou não. Ou com uma ida ao quadro. Olha, não conseguiu. No dia 5 de janeiro não tinha conseguido. Imaginemos. Depois, se calhar, no dia 7 de fevereiro, voltámos a avaliar isto assim à toa, já conseguiu. Então, tem ali 2 datas. Tem a data em que o menino não conseguiu ainda e a data em que o menino já finalmente conseguiu adquirir aquele conceito que eu queria que ele adquirisse. Se eu sentir necessidade de fazer isto com uma turma inteira, não é? Se eu realmente vejo que as coisas estão tão baralhadas, se calhar é momento de paragem, se calhar então melhor é voltar a começar pela base e ver se a maior parte da turma avança e se as dificuldades são ultrapassadas. Se isto for só feito, lá está, se eu sentir necessidade de só fazer com aqueles 3 meninos que habitualmente já têm dificuldades, isto não implica que vá parar a turma. Não pode continuar a avançar, não é? Com às vezes exercícios mais complexos, e aquelas crianças vão ter que parar ali um bocadinho até conseguirem atingir um nível que já possam avançar dali para a frente. Isto muitas vezes ajuda-nos, quer, lá está, na avaliação formativa que temos que fazê-los a todo momento, e mesmo depois, quando eu preciso fazer uma avaliação formativa, eu já vou ter uma noção mais exata, não é? Do que aquele menino é capaz. E também posso usar este tipo de lista na análise das minhas fichas sumativas, não é? Faço a minha ficha sumativa e para eu ter a noção de onde é que realmente se verificaram maiores falhas, eu posso fazer uma lista destas. Há diferentes, estes são 2 exemplos. Mas eu posso pegar numa lista e nós ficamos com a grelha, até porque nós também utilizamos a grelha que a Carla nos apresentou. E eu vou à grelha e vejo já quais foram as notas naquele item, naquele item, naquela questão, naquela. Eu sei que questão é e já sei onde é que realmente, se naquela questão há muitas falhas, eu já sei qual é a matéria que está a causar mais dificuldades. Essa análise da tal grelha pode-me permitir construir uma lista destas. Lá está, os instrumentos podem se ajudar uns aos outros. Nenhum deles pode ser único. Temos que diversificar. E este tipo de lista de diversificação, quer no dia-a-dia da aula, quer até para analisar as fichas. Imaginem que eu fiz uma ficha sumativa e aquilo não está com os resultados que eu pretendia.
Eu vou analisar quais foram as questões onde houve mais falhas. Não é? Onde é que está ali no fundo o calcanhar daquilo, o que é que está ali a correr mal. E se o número de alunos que errou naquela determinada questão é elevado, então melhor é parar, melhor é voltar a reformular a maneira como foi dada aquela matéria. Às vezes é só uma questão de revisão e às vezes temos mesmo de descer abaixo, ao zero quase, dependendo da situação, é lógico. Dependendo da situação, dependendo da turma, dependendo da matéria, isso é o dia a dia é que nos permite, lá está, ter esse conhecimento dos meninos. Isto não é novidade nenhuma para ninguém, tenho a certeza, mas como realmente a lacuna principal era a dificuldade de recolha de informação, nós lembrámos que seria uma maneira simples, prática e que nos pode ajudar. E eu sou sincera pela parte que me toca, este tipo de listas, muitas vezes faço logo no início do ano, em que ponho logo, imprimo várias, mas em que não está lá a matéria, depois ponho uma linha, ponho até manuscrito, distingo qual é e não ler. Às vezes ponho mesmo manuscrito, nem sequer estou a fazer. O principal está, o modelo está feito, imprimo logo 10 ou 12, e depois, naquela aula, senti necessidade de fazer isto, não vou para o computador, até porque não tenho tempo para isso. Eu pego na lista que tenho na carta, saco da lista, ponho o título e vou fazer ali na hora, manuscrito. Não estou sempre, quem conhece uma realidade de uma turma de primeiro ciclo sabe que nós não temos tempo para estar durante a aula ali no computador, não dá. Não. Temos que ser práticos, não é? Temos que ser práticos. Exatamente, temos que ser práticos. E muitas vezes é ter este tipo de instrumento ali à mão, tirar, pôr o título e agora o que é que eu quero modificar hoje? É isto. Mas escolhemos matemática, podia ser português ou tudo qualquer, um conceito gramatical qualquer. Eu estou a mandar os meninos a fazer uma ficha ou então estou no quadro. Eu estou a ver que está ali a dar algumas lacunas. Pego numa lista, ponho o título. Agora vamos lá ver quem é que consegue e quem não consegue. O que nós pretendemos ao trazer este texto não é ensinar nada a ninguém, mas é lembrar, às vezes, pequenas coisas que nos podem facilitar, que nos podem ajudar no dia a dia da sala. Prático e lá está, junto com outros suportes, não é única, não é? Junto com outros suportes, nos podem facilitar o dia a dia. Então, lá está. Estás a falar agora das situações se conseguiu, Sim. matéria, Lá está. que haverá ou não necessidade de fazer. Exatamente. E mais uma vez temos aqui uma frase do Domingos Fernandes, que também achamos que estava enquadrada neste tipo de registro. No caso da avaliação, será sempre necessário recolher informação para se poder distribuir feedback e ou poder fazer balanços acerca dos alunos, do que os alunos sabem e são capazes de fazer num dado momento. Eu acho que o primeiro ciclo sabe perfeitamente que o nosso feedback é constante. Não é sistemático. Muitas das situações e muitos instrumentos que são falados não são novidade para nós. O que às vezes acontece é que nós não temos o registro, é a falta de registro. Já fazemos isto há muitos anos. E isto já é feito há muito tempo. Pronto. Trouxemos esta, foi um exemplo. Acho que não é novidade para nenhuma de nós, mas que pode ajudar, não é? Lembrar, principalmente, não é? Às vezes é o lembrar. Pronto, e lá está. O que nós pretendíamos era mostrar, no fundo, que a diversidade de instrumentos e a maneira como eles se podem complementar uns aos outros é que nos podem dar uma noção mais objetiva da qualidade do ensino que estamos a praticar e da evolução dos nossos alunos. E não é, lá está, um instrumento, são vários intercalados uns com os outros. Desde a observação, às fichas de avaliação, sejam elas de caráter formativo ou sumativo, e é nesse interligar de vários instrumentos, todos a trabalhar para o sucesso do aluno, que nós podemos realmente trabalhar. E esta foi a nossa contribuição, passámos a vez aqui à educadora Teresa. Antes de iniciar esta abordagem relativamente ao pré-escolar, só para vos lembrar, todos nós sabemos que o pré-escolar, portanto, não se pode um pressuposto importante que é que as crianças não leem nem escrevem. Por isso, as nossas formas de escolha de informação são diferentes. Eles não leem e não escrevem formalmente, não é? Era isso que eu queria dizer. Pronto, eu coloquei aqui o Decreto-Lei 241 que nos remete
já para a avaliação e para a planificação. E vou passar também a falar sobre algumas técnicas de recolha de informação. Pronto. Relativamente ao pré-escolar, nós trabalhamos a criança como um todo. No desenvolvimento e aprendizagem, as crianças não podemos separar os aspectos socioemocionais, motores, cognitivos, nem as áreas do saber como a linguagem, a matemática, ou o conhecimento social, científico ou tecnológico. Estas dimensões são socialmente construídas pelos adultos para facilitar a análise de todo o processo. Nós próprios fazemos esta separação, mas no pré-escolar nós temos de trabalhar a criança como um todo. Vou então dar exemplo de algumas recolhas de informação. Como eu disse inicialmente, a criança comunica através de quê? Através da interação com os seus pares, através das pinturas, dos desenhos, do brincar, do jogo, e é aí que nós fazemos a nossa intervenção relativamente à avaliação. Então, temos os registros das crianças, que nos dizem muito e que nos permitem organizar todo o processo de avaliação. As pinturas, o desenho, as colagens, a modelagem, os recortes, os grafismos. Temos depois outra forma de avaliar, que é a participação das crianças nos diálogos de grupo. Nos diálogos em grupo, o que falam connosco individualmente, o que falam com os seus pares. É uma forma privilegiada também de recolha de informação. E temos depois os racontos e narrativas, que são descrições pertinentes do que acontece no grupo, do que a nível individual é vivido por cada criança e pode ser um importante auxiliar para a autoavaliação e avaliação do trabalho dos profissionais. Que narrativas é que são? As histórias contadas pela educadora e que depois as crianças nos recontam, e nós podemos avaliar todo o processo de atenção e de aprendizagem que a criança fez. São também o reconto e as narrativas das atividades que nós realizamos e as vivências também que a criança teve em diferentes contextos, quer na escola, quer nas famílias, ou em qualquer contexto onde a criança teve as suas vivências. E temos também a autoavaliação que fazemos também nestas idades, porque ao envolver a criança no seu processo de avaliação, ela vai tomando consciência sobre o que já aprendeu, onde teve mais dificuldades. Nós fazemos esta autoavaliação já com as crianças do jardim de infância. Fazemos oralmente e fazemos em registros de desenho, de pinturas e fazemos depois também. A criança vai-nos falando das aprendizagens que fez, do que gostou, em que participou e nós aí começamos a perceber o que é que ela aprendeu e nós, claro, temos que registar, fazer os nossos registros. E eu trago-vos aqui alguns exemplos de autoavaliação que fazemos com as crianças. Não sei se querem que vos leia algum. Esta criança diz, esta é a avaliação do segundo período, porque ainda não tenho prontas as avaliações do terceiro período. Esta criança diz que gostou de regar as plantas, de fazer o castelo e de brincar nele. Eu já sabia tudo, mas gostei de ir à horta plantar os feijões. Eu gosto de ver os meus amigos felizes. Gostei muito de sair da escola para cantar os reis. Também gostei da minha professora quando ela está feliz. E quando ela diz como se dança a música da água. Também aprendi, ela continua a escrever por trás. Esta criança escreve histórias. Digamos que isto é um trabalho individual, que temos que ouvir cada criança e temos que lhe dar o seu tempo. A outra criança diz que aprendi a fazer, como veem, eles organizam-se, não é? Porque são muitas as atividades em que participaram, cada um escolhe, como vocês veem, são pontos de vista diferentes, cada um registra o que gostou mais. Aprendi a fazer bonecos de neve, a fazer um castelo, a contar a história do papá das pernas longas, aprendi a fazer o corpo humano, gostei de plantar a árvore no dia da árvore, aprendi a não gastar água, gostei da história dos coelhinhos e gosto de brincar no recreio. Digamos que
estes dois exemplos de autoavaliação nos remetem também, digamos assim, para os conteúdos que nós abordamos. Podemos perceber aqui, digamos assim, o guia da árvore, da água, as aprendizagens relativas ao corpo humano, remetem-nos já para isso. Temos outra, mais dois exemplos. Aprendi a jogar à bola com os meus amigos, aprendi a desenhar cortadas pernas longas, gosto de brincar com os amigos na casinha, na biblioteca, a ler os livros, já sei fazer algumas letras, já sei os conjuntos e sei contar. E aquela tem ali um relatório branco. O desenho também nos ilustra um bocadinho as aprendizagens que eles fizeram. Passo então agora a outro método que nós usamos, que é o registro em vídeo, áudio e fotografia. Isto também, digamos assim, que são elementos de recolha importantes. Não consiste em fazer uma reportagem do que acontece, mas em captar intencionalmente aspectos que o educador considera importantes para evidenciar processos desenvolvidos e as aprendizagens de uma ou várias crianças. Os vídeos contribuem para uma reflexão sobre a observação das crianças em ação. Muito sobre isto, sobre as brincadeiras que eles fazem, mas eu também utilizo muito, por exemplo, os vídeos no início do ano, muito para avaliar também a linguagem, e nota-se aí muita diferença. A forma de alguns falarem no início do ano e já a meio do ano já se nota muita diferença. Ou para nós observarmos melhor cada criança, as dificuldades que têm, aquelas que têm mais dificuldade, em que fonemas, em que palavras é que eles têm mais dificuldade. E trouxe também, como exemplo, o diário de grupo. Isto digamos assim, que é um elemento do movimento da escola moderna, que quem utiliza esta metodologia usa. Digamos assim, que é um grande cartaz que temos na sala, pode ser de papel de cenário, e dividimos em 4 partes. O que gostei, o que não gostei, o que queremos fazer e o que fizemos. O que gostei e o que não gostei. Aqui nestas 2 partes, digamos assim, que pode abranger o que gostei relativamente às atividades que realizamos na sala e pode também funcionar como elemento regulador de comportamentos. Por exemplo, vou dar um exemplo. Olha, gostei muito de ver a Bianca ajudar o Gonçalo a fazer qualquer coisa. Ou não gostei de ver o Ruben a bater no seu amigo, a não partilhar. Digamos que eles gostam que se escreva e eles próprios, digamos que é uma interação entre a escrita da educadora e o desenho, porque eles também fazem os registros deles neste cartaz. E depois, serve também de planificação. O que queremos fazer? Aqui nós inserimos os projetos e as atividades que eles pretendem realizar. E o que fizemos também funciona como avaliação. As atividades que fizemos, as visitas que fizemos, digamos que é um mapa regulador interessante a utilizar também no dia a dia do jardim de infância e que nos traz muitos dados. Nós temos ali, e também aqueles que já conseguem identificar nomes e tal, às vezes vão lá e conseguem perceber o que já se escreveu e com os desenhos que estão lá relembram o que já se realizou, o que se escreveu. Continuaste. O portfólio também é, digamos, uma técnica que nós usamos, sim, que dá muito trabalho, mas também um elemento importante neste processo de avaliação, porque nós, ao organizarmos o portfólio com o nosso grupo, é um processo individual em que nós trabalhamos individualmente com cada criança e a criança escolhe o trabalho que quer colocar no seu portfólio, tem que dizer qual é a razão por que escolheu, o que é que aprendeu com aquele trabalho. Aqui utilizamos trabalhos, pinturas, fotografias, tudo que tiveram, todos os trabalhos que as crianças realizaram. E depois temos os registros da observação da educadora, que também considero de grande importância e um grande suporte para a educadora. O registro da observação é o instrumento mais importante na construção de conhecimento sobre cada uma das crianças do nosso grupo. É através da recolha e registro de evidências que retratam as aprendizagens, interesses e necessidades de cada criança que o educador sustenta a intencionalidade pedagógica. Eu vou depois dar alguns exemplos. Isto, digamos assim, que é a explicação, não é necessário, não é? Mas os grupos são grandes
os dias são muito intensos, os registros de observação constituem uma salvaguarda contra o esquecimento, fixando elementos importantes a reter e a considerar, quer nos momentos de balanço na planificação subsequente. Não está assim muito bem. Digamos que recolhemos elementos importantes para depois fazermos uma planificação futura. A observação deve ser orientada por normas e critérios para que os registros sejam verdadeiros suportes de planeamento, de ação e de avaliação. E onde é que nós vamos recolher grande parte destes registros? É no brincar, não é? Brincar dá ocasião à criança de desenvolver o seu vocabulário e a compreensão da linguagem, a curiosidade, a criatividade, de encontrar estratégias de resolução de problemas e de tomar decisões. Tem também um papel determinante na aquisição de funções de autorregulação, tais como na capacidade de prestar atenção, recordar com uma finalidade, planear a ação, refletir sobre o pensamento, cooperar e mostrar empatia para com as outras crianças. O registro de observação é construído pelo educador, com uma intenção e um foco, e deve mencionar a data em que foi realizado, identificar a atividade que se realiza, o comportamento, as aprendizagens que realiza, as suas escolhas mais frequentes e o contexto em que se encontra. Vou dar, não sei se querem que dê os dois exemplos ou só um. O exemplo só um. Vou dar então um exemplo de um registro de observação. Temos então, isto foi, digamos, escrito perante a observação direta das crianças. Uma menina de 5 anos e um menino de 3 anos encontram-se ambos sentados na mesa de desenho, um em frente do outro. Estão com os restantes amigos a fazer o desenho da família. Um percebe que o outro está com dificuldades, apenas consegue desenhar alguns riscos e diz-lhe: dá cá, anda cá que eu ensino-te a fazer. Tens que desenhar a cabeça da mãe com olhos, boca e aqui, olha o que falta na cara. Ela tem nariz, não tem? Desenhas o nariz e o cabelo. Como é que o cabelo dela é? É como o meu assim, então desenhas o cabelo e depois o corpo com um braço e o outro e as duas pernas. Vês? É assim que se faz a mãe. E o outro diz: sim, obrigado. Qual é a nossa interpretação relativamente a este registro de observação? Podemos perceber que que é mais velho, já sendo capaz de desenhar a figura humana de uma forma aproximada do real e vendo que o outro, mais pequenino, ainda com dificuldade a nível da motricidade fina, tomou a iniciativa de o ajudar a fazer, tendo cuidado de lhe ir explicando como se fazia, imitando o adulto, na forma como pergunta o que falta e dizendo passo a passo como desenhar. Digamos que este tipo de entreajuda, que é muito importante e que nós promovemos diariamente, num grupo heterogéneo, é comum. As crianças mais velhas sentem-se úteis e valorizadas a ajudar os mais pequenos. Agora, temos depois aqui um exemplo que é relativamente às formas geométricas, onde nós podemos observar que, de facto, houve ali uma aprendizagem, que houve ali também uma interação, digamos assim, também na mesa do desenho. E relativamente ao pré-escolar, ninguém.